Economia. Parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? A gente liga a TV, vê um monte de gráficos, siglas, especialistas falando uma língua que parece que só eles entendem. Mas a verdade é que se a gente for olhar bem no fundo, o funcionamento de tudo isso é surpreendentemente simples. A gente ouve falar de PIB, de taxa Selic, de dívida pública, e a impressão que fica é que é um assunto para poucos, sabe? Um quebra-cabeça gigante, super intimidador. Mas e se todo esse sistema gigantesco, toda essa complexidade for construída a partir de uma única pecinha? Uma ideia tão básica, tão fundamental, que a gente faz dezenas de vezes por dia sem nem perceber. É isso que a gente vai desvendar agora. E essa peça fundamental é a transação. A economia inteira, do pãozinho que a gente compra na padaria até os maiores acordos entre países, nada mais é do que a soma de incontáveis transações. Pensa bem, uma transação é só isso, uma troca. Alguém entrega dinheiro ou crédito e recebe alguma coisa em troca. Um produto, um serviço ou até um ativo financeiro como uma ação. Comprar um café é uma transação. O salário que uma empresa paga é uma transação. O governo comprando equipamentos também é uma transação. A economia é o resultado de trilhões dessas trocas acontecendo o tempo todo. E quem é que participa desse mercado gigante? Bom, basicamente são quatro grupos principais: as pessoas, como eu e quem está ouvindo, as empresas, desde a lojinha da esquina até as multinacionais, e o governo, que para a economia a gente divide em duas partes importantes: o governo central, que é quem arrecada impostos e gasta, e o Banco Central, que tem o trabalho de controlar a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Ok, agora que a gente já entendeu a base, vamos falar do principal desafio, o grande vilão dessa história toda: a inflação. Aquela força invisível que faz o nosso dinheiro valer cada vez menos. Então, o ponto central é este aqui. A inflação, na maioria das vezes, acontece quando a quantidade de dinheiro girando na economia cresce mais rápido do que a capacidade do país de produzir coisas. É como se tivesse muito dinheiro correndo atrás dos mesmos produtos de sempre. O que acontece? O preço sobe. E olha, esse problema não é nada novo. Para entender isso, a gente pode voltar lá na Roma Antiga. O imperador Nero, precisando de grana para bancar seus projetos, teve uma brilhante ideia. Ele começou a diminuir a quantidade de prata nas moedas, os denários, para poder fazer mais moedas com o mesmo tanto de metal. Claro que os imperadores seguintes adoraram a ideia e continuaram fazendo isso por séculos. O resultado? Um monte de moeda em circulação, mas que na verdade valia cada vez menos. E o efeito prático disso para o cidadão comum é bem fácil de entender. Se antes uma moeda cheia de prata comprava, digamos, 3 maçãs, depois que ela foi diluída, a mesma moedinha só conseguia comprar uma. O poder de compra foi lá para baixo. O nome disso? Exato, inflação. Mas nem toda a inflação é igual. Existem basicamente 4 tipos. A de demanda, que é quando tem gente demais querendo comprar e poucos produtos para vender. A de custos, quando produzir fica mais caro, tipo quando a matéria-prima sobe de preço. A expansão monetária, que foi o caso de Roma, e tem também a inercial, que é quase psicológica. Os preços sobem simplesmente porque todo mundo acredita que eles vão subir. Bom, não importa a causa, a verdade é que ninguém gosta de inflação. Por isso, as economias de hoje criaram jeitos de tentar controlar esse monstro. E aqui no Brasil, que sofreu demais com a hiperinflação no passado, essa luta levou a gente a criar uma estratégia bem definida. Essa estratégia ficou conhecida como tripé macroeconômico. Pensa num banquinho de 3 pernas, que precisa estar com as 3 firmes no chão para manter o equilíbrio. A primeira perna é a responsabilidade fiscal, que é tarefa do governo. Basicamente, tentar não gastar muito mais do que arrecada. As outras 2 pernas são do Banco Central, um sistema de metas para a inflação, e o câmbio flutuante, que deixa o próprio mercado decidir o valor do real. E esse sistema de metas funciona assim, ó. É definido um alvo para a inflação, que é o centro da meta, mas tem uma margem de tolerância. Para cima, que é o teto, e para baixo, que é o piso. O trabalho do Banco Central é usar as ferramentas que ele tem, principalmente a taxa de juros, para tentar manter a inflação dentro dessa faixa. Como dá para ver aí, a projeção atual está um pouquinho acima do teto. E é justamente essa briga constante contra a inflação que acaba criando uma coisa que a gente chama de ciclo econômico. É como se fosse uma gangorra, sabe, que define os momentos de alta e de baixa da economia. Vamos ver como essa gangorra funciona na prática. O ciclo costuma começar com a economia meio fraca, desaquecida. Para dar um empurrãozinho, o Banco Central vai lá e baixa a taxa de juros. Com isso, fica mais barato pegar um empréstimo para comprar um carro, financiar a casa, ou para uma empresa investir em máquinas novas. Com mais gente comprando, com mais dinheiro circulando, a demanda por tudo aumenta.
E se a indústria e os serviços não conseguem acompanhar esse ritmo, o que acontece? Os preços sobem. A inflação, nossa velha conhecida, volta a dar as caras. Para apagar esse incêndio, o Banco Central faz um movimento contrário. Ele pisa no freio, ou seja, sobe a taxa de juros. O crédito fica mais caro e as pessoas e empresas pensam duas vezes antes de gastar ou investir. O objetivo é dar uma esfriada na economia. Com menos gente comprando, a pressão sobre os preços diminui e, aos poucos, a inflação vai sendo controlada. E assim que a inflação entra nos eixos, o cenário fica pronto para o Banco Central, lá na frente, poder baixar os juros de novo e começar tudo outra vez. Então, no frigir dos ovos, a economia vive nesse cabo de guerra entre duas políticas. De um lado, a expansionista, com juros baixos para a economia crescer, do outro, a contracionista, com juros altos para segurar a inflação. Uma acaba levando a outra, nesse ciclo que não para. Só que tem um efeito colateral bem preocupante nessa história toda. Essa gangorra de políticas, especialmente quando o governo precisa gastar mais do que arrecada para estimular a atividade, gera uma consequência. A cada ciclo que passa, a dívida do país se parece aumentar um pouquinho. Esse gráfico aqui mostra bem isso. Ele compara a dívida do Brasil com tudo que o país produz, o PIB. Dá para ver uma tendência bem clara de crescimento ao longo dos últimos governos, né? A dívida está crescendo num ritmo mais forte que a própria economia. E aqui o ponto fica ainda mais crítico. O Brasil, mesmo tendo uma dívida proporcionalmente parecida com a de outros países, gasta uma fatia muito, mas muito maior de tudo que produz só para pagar os juros dessa dívida. Cerca de 6% do nosso PIB vai embora só com isso. Isso acontece porque os investidores veem mais risco aqui por causa do nosso histórico. É um peso gigantesco, porque esse é um dinheiro que não vai para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E isso tudo nos leva à questão final, o grande desafio. Com uma dívida que só cresce e um custo de juros tão alto, a economia fica presa. Juros altos geram mais dívida, e uma dívida maior exige juros ainda mais altos para ser financiada. A pergunta de $1 milhão que fica no ar é: como é que se quebra esse círculo vicioso?